Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e hoje eu quero continuar com você a nossa playlist sobre Golang. Somente para você ter uma noção o porquê que a gente está criando essa playlist, é para te ajudar a aprender uma linguagem nova, ter uma perspectiva diferente de como que você pode programar e ao mesmo tempo ter acesso e conhecimento numa das linguagens que está crescendo demais e sendo muito utilizada em diversos tipos de empresas e projetos famosos aí mundo afora. O mais interessante de tudo é que a Golang, a linguagem que a gente está vendo, é uma linguagem super simples de se aprender, com uma curva de aprendizagem muito baixa. Então, bora lá, porque hoje eu quero te introduzir nessa linguagem ali na prática para você entender os principais conceitos. Bora lá! E bom, pessoal, antes de a gente ir direto ao assunto, eu gostaria muito aí de te pedir para você parar tudo e dar um joinha nesse vídeo. Dessa forma o YouTube ele vai saber que esse vídeo é relevante e vai ajudar mais gente a acessar e ter acesso a esse conteúdo. Um outro ponto importante é, se você ainda não assina o nosso canal, clica aí em assinar e ativa as notificações. Semanalmente a gente traz um monte de conteúdo super especial para você, extremamente relevante, com altíssima qualidade. Então mantenha aí firme a sua assinatura nesse nosso canal e também não esquece de seguir a gente no Instagram, é @devfullcycle. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre Golang e entender os principais conceitos para você começar a programar ainda hoje. Vamos lá então, agora na tela do meu computador. Bom pessoal, agora a gente na tela do meu computador, o que eu quero falar primeiramente para você é que o site oficial da linguagem é golang.org, tá? O nome da linguagem em si é Go, tá? Mas normalmente a gente chama de Golang para não misturar com Go. Go pode ser qualquer coisa, vai no Google e digita Go, você vai ver que não vai ser apenas Golang que vai aparecer para você, tá? Como você já deve saber, a Golang ela é uma linguagem feita pela Google e ela é extremamente rápida, simples. O objetivo dela é ser moderno e conseguir tirar o máximo de proveito dos recursos computacionais de rede que a gente tem hoje e também de núcleos de processamento para ser algo extremamente simples, tá? Se você olhar aqui no próprio site da Golang, você tem um playground que, se você abrir, você consegue sair programando aqui mesmo para você brincar. Você dá um run aqui, por exemplo, você vai ver que ele acabou de compilar e mostrou aqui um Hello World, que eu acredito que isso aqui deve ser o Word aqui pra gente. Legal? Agora, como que você começa com a linguagem em si? É muito simples, tá? Você pode clicar aqui e fazer o download da linguagem. Você pode baixar tanto para Mac, para Linux ou como para Windows também, tá? Para o Mac você pode utilizar o Homebrew para instalar. Para o Windows, para o Linux você pode rodar, por exemplo, um apt-get, depende da distribuição que você está utilizando. E para o Windows você baixa aí o arquivo de instalação e tá tudo bonitão para você sair utilizando. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a versão que a gente está trabalhando é 1.15.2, tá? Mas o que acontece? A regra de compatibilidade da linguagem é extremamente grande, então provavelmente se você estiver vendo esse vídeo 1.16, 17, etc, provavelmente tudo que eu vou passar aqui nessa playlist vai ser altamente compatível, beleza? Somente para você saber, eu já tenho a linguagem, tá, instalada no meu Mac. Eu estou trabalhando com Mac, mas lembre-se, você pode utilizar essa linguagem em qualquer sistema operacional, legal? Então, nesse momento, eu estou partindo do princípio, tá, que você já instalou a Golang no seu computador. Tá? Então, vamos aqui, eu vou entrar aqui no meu Visual Studio Code, que eu quero mostrar algumas coisinhas aqui para vocês que são extremamente importantes para você entender os conceitos principais da linguagem, tá?
Deixa eu abrir aqui o meu terminal, somente para você saber, normalmente, por padrão, a linguagem ela vai ser instalada aonde, tá? Ela vai criar uma pasta no seu computador chamada Go, tá? Nesse meu caso, se você perceber, ele vai instalar na minha pasta de usuário. Tá? Então nesse caso é /users, o usuário nesse meu computador é o Wesley e eu tenho aqui a minha pasta Go, legal? Então você, por padrão, trabalha dentro dessa pasta. Mais pra frente você vai entender que não há necessidade de você fazer isso, antigamente tinha, hoje em dia não mais, tá? E você vai entender como que a gente trabalha em alguns outros formatos, utilizando o GoMod, etc. Mas isso não faz parte do escopo desse vídeo agora. O importante é você entender como que o Go trabalha, legal? Então se você perceber, dentro dessa pasta Go aqui que eu tenho essas 3 pastinhas aqui principais, tá? E o que a gente tem nessas 3 pastas, tá? Vamos dar uma olhada somente para você entender. Bom, a primeira pasta aqui, chamada bin, é uma pasta onde você vai ter todos os arquivos binários que a linguagem vai utilizar, ou até mesmo dos programas que você criou e deu um install. Tá? Então o que acontece? Se você chegar aqui, você vai ver que eu tenho um monte de arquivos. Eu tenho até um Hello Go aqui, eu tenho, por exemplo, o Buffalo, tá? O Buffalo é um framework para Go e etc. Então tudo que for de arquivo binário, você vai ver que vai ser colocado aqui pra gente nessa pasta bin, legal? A gente tem também uma pasta chamada PKG, ou Package, tá? E você vai perceber que essa pasta aqui ficam arquivos e pastas e etc. de arquivos pré-compilados que vai ajudar o Go no processo de compilação e etc. Vai deixar tudo muito mais rápido. Raramente, para falar a verdade, eu nunca precisei mexer, eu nunca mexi nessa pasta. Se você apagar essa pasta, o Go vai criar automaticamente para você, porque ele utiliza para os próprios processos ali de compilação e tudo mais. E finalmente, a gente vai na pasta que você mais vai trabalhar, tá? Que é a pasta SRC ou Source, tá? O que tem nessa pasta Source? Se você perceber, nesse caso aqui, eu tenho uma pasta chamada github.com, golang.org, gopkg.in. O que significa? Somente para você se ligar, a Golang ela trabalha no formato de pacotes, tá? Então fica muito mais fácil você organizar, ter os seus próprios namespaces para você conseguir trabalhar nos seus projetos, tá? E muitos projetos, inclusive do Golang, são disponibilizados aonde? No próprio GitHub. Então você vai perceber que se eu acessar aqui a pasta github.com, você vai perceber aqui que tem vários pacotes da Golang que eu utilizo que vêm do próprio GitHub. Então, por exemplo, se eu for no github.com/Google, você vai ver aqui que dentro do Google eu utilizo um pacote chamado UUID, tá? Então olha só que interessante. Deixa eu entrar aqui, github.com/Google/UUID. Você vai ver que eu utilizo esse pacote, tá? E toda vez que eu instalo esse pacote da Golang na minha máquina, ele vai jogar aqui dentro da pasta SRC, GitHub, Google e o UUID. Então você vai perceber que no final das contas, cada pasta que está dentro de github.com, tá? É um repositório do Git que você consegue instalar facilmente aí na sua linguagem. E obviamente você pode criar o seu próprio pacote. Ou seja, eu não preciso estar dentro dessa pasta github.com para eu criar meu programa em Go. É que aqui fica muito mais fácil de você organizar os namespaces, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui para você como é simples, como é fácil você instalar, por exemplo, um pacote, tá? Para ele vir parar aqui. Então olha só que interessante. Vamos partir do princípio desse pacote do Google. Eu vou apagar esse camarada daqui, tá? Então, ó, não existe mais esse pacote aqui para mim. Se eu quiser instalar esse pacote agora, como que eu faço? Eu dou um go get, tá? github.com/Google/UUID.
prontinho, ele já instalou para mim. Então é dessa forma que você consegue instalar facilmente um pacote. Então se eu for aqui src GitHub, você vai ver que eu tenho o Google e o UID tá instalado novamente para mim, tá? Então o que que acontece? Se você for criar um pacote, algum sistema que você vai disponibilizar, por exemplo, no GitHub, é legal você criar dentro de src, GitHub, tá? Você cria ali o seu usuário, nesse caso aqui o Wesley Williams, por exemplo, e cria os seus pacotes aqui dentro, tá? Isso aqui, você vai perceber que conforme a gente for passando para os próximos vídeos, não é estritamente necessário você criar todos os seus projetos Go dentro dessa pasta src, tá? Não é necessário, mas assim, é bem padrão e aí vai depender de cada desenvolvedor, tá? Eu particularmente não utilizo aqui para criar os meus projetos, tá? Mas vamos partir, vamos começar do começo, vamos dizer assim, pra gente dar uma brincada aqui com a linguagem. Legal? Agora que você entendeu que a gente tem essas 3 pastinhas aqui pra gente começar a trabalhar com Golang, eu quero que você entenda alguns comandos que são extremamente básicos para você ter sucesso na hora que você for aprender essa linguagem. Primeira coisa, Go Version, tá? Quando você dá um Go Version, ele vai mostrar para você a versão que a gente está trabalhando, tá? Nesse momento, na minha máquina, eu estou rodando K1.15.1, por exemplo, tá? Uma outra coisa extremamente importante é o seguinte, você já percebeu que foi instalado nesse endereço aqui, essa minha pasta? E se eu quisesse mudar? Como que eu trabalho com tudo isso? Então, nesse caso, você vai perceber que o Go, ele tem um comando chamado de goenv, tá? Que é em relação às variáveis de ambiente que o Go utiliza. Se eu colocar aqui, você vai perceber, por exemplo, que das variáveis mais importantes nesse caso aqui é a GoPath, tá? Essa GoPath, você vai perceber que ela aponta para onde vai estar o caminho principal ali dos arquivos, dos binários e dos packages aqui do Go. Nesse caso, ele colocou aqui por padrão. Se eu quiser mudar esse caminho, eu mudo aqui e tá tudo bem. Legal? Isso aí é um ponto importante. Um outro ponto importante aqui também é que você tem uma variável aqui chamada de GoOS. O que que isso significa? Toda vez que você for gerar, tá, compilar um arquivo Go, né, para gerar o arquivo final, você vai exportar de acordo com o sistema operacional. Tá? Nesse meu caso aqui, eu estou usando o Mac, mas eu poderia colocar Linux, Windows e ele vai gerar os executáveis de acordo com o que você for precisando, tá? De qualquer forma, aqui é importante você saber que esse comando aqui existe, tá? Para não gerar nenhuma confusão, tá? Eu vou criar dentro dessa pasta src, eu vou criar uma pastinha aqui chamado de curso Go, tá? Por exemplo. E aqui eu vou criar um arquivo chamado de curso.go, tá? E você vai perceber aqui nesse momento que eu já posso começar a programar e criar, por exemplo, o meu Hello World. Vamos mudar esse arquivo aqui para hello.go melhor, assim fica mais claro. Hello.go, tá? Então o que que vai acontecer? Tudo, como eu falei para você no Golang, é baseado em pacotes, tá? Então, a primeira linha que você sempre vai colocar no arquivo vai ser no nome do pacote. Nesse meu caso aqui, o meu package vai chamar aqui, por exemplo, main, tá? E por que que eu tô colocando um package main, tá? O package main, ele vem junto, tá? Embutido, vamos dizer assim, você ganha de brinde uma função que você pode chamar de main. E essa função, tipo que nem no Java, é a função principal do seu programa. Vamos imaginar que eu tenho centenas de arquivos Go, mas dentro desses arquivos eu tenho um arquivo que tem um pacote main com uma função main. Então significa que o ponto de entrada da sua aplicação vai ser através aí desse arquivo. Legal? E agora eu vou fazer o nosso mais tradicional Hello World na linguagem. Então eu vou colocar fmt.println, eu vou colocar aqui hello full cycle, tá? Olha que maneiro. E você já deve ter percebido que ele fez um import automático aqui para mim, o meu Visual Studio Code já fez um import automático, tá? O que que é FMT, Wesley? Que nome estranho, tá? FMT basicamente eu acho que vem de format,
tá? Nós brasileiros falamos FMT, normalmente quando eu vejo o gringo fazendo screencast falando, eles falam FUNT, tá? Mas o grande ponto aqui é um pacote, vem na biblioteca padrão do Go, que é uma biblioteca extremamente fantástica, quase tudo que você precisa tá na biblioteca padrão, então raramente você vai ter que ficar usando muitos pacotes externos, porque o Go tem muita coisa pronta, desde web server até recursos de rede e um monte de coisa legal aqui, tá? Nesse nosso caso, eu tô pedindo para ele imprimir aqui pra gente um Hello Full Cycle, tá? Um ponto importante aqui para você saber, tá? Esse vídeo não tem um foco aí em ficar te mostrando sintaxe, tá? Mas você vai perceber que todas as funções que começam aí no Go começam com func, tá? Então, se você não está acostumado, normalmente em outras linguagens de programação a gente coloca function ou qualquer coisa desse tipo, no Go chama func, legal? E você vai perceber que é muito parecido com algumas outras linguagens de programação, a sintaxe é bem simples, então não tem muito do que você ficar aí preocupado. E quando você vai importar algum pacote, você coloca que importe o nome do pacote, ou quando você vai importar diversos pacotes, você vai colocar nesse formato aqui, tá tudo bem aqui pra gente, legal? Agora, para a gente rodar esse nosso programa, como que a gente faz, tá? Então, dentro da pasta Go, eu vou entrar aqui em curso Go, né? Curso Go, deixa eu ver se eu tô na pasta certa. Aqui, ó, src / curso Go aqui para mim, e eu tô aqui vendo o meu arquivo hello.go, tá? Nesse meu hello.go, eu posso rodar go run hello.go e ele vai imprimir aqui na tela o resultado. Então o que eu fiz no final das contas? Eu rodei esse meu programa aqui, hello.go. Simples assim, tá? Go, run e o nome do meu arquivo. Legal? Agora tem uma coisa interessante. Uma coisa é você rodar, outra coisa é você gerar o build. Quando você gera o build, no final das contas, o que você está fazendo é gerando o arquivo executável que você pode mandar para qualquer pessoa ou fazer o deploy disso em alguma aplicação, tá? Então, olha só que interessante. Se eu rodar um go build hello.go, o que vai acontecer? Parece que não aconteceu nada, mas se eu listar agora, eu tenho esse arquivo hello. Esse arquivo aqui é um arquivo binário que o Go gerou para mim. Então, se eu der um ponto barra hello, você vai ver que também vai aparecer aqui full cycle, tá? Então, isso aqui é extremamente importante para você se ligar, tá? Então, hello, tá? Tá aqui full cycle. Agora tem algumas coisas interessantes. Nesse caso aqui eu gerei para Mac, tá? Mas se eu quisesse gerar isso aqui para Windows, esse arquivo, tá? Eu gero para Windows, quero passar para um amigo para ele rodar esse meu programa. Eu posso simplesmente escolher mudar aquela minha variável de ambiente, tá? E eu posso colocar já assim, ó, GoOS igual ao Windows, e aqui eu posso dar um go build hello.go. Legal? E agora, quando eu fizer isso, você vai ver que eu tenho um hello.exe. Então aqui já está pronto para rodar no sistema operacional do Windows. Então deixa eu remover isso aqui, hello.exe e rm-f hello aqui para mim. Então tá claro aqui para mim o que eu tô fazendo, legal? Então você vai perceber que na maioria das vezes você vai ficar dando go run conforme você for utilizando aí o sistema, tá? Então basicamente é isso que você precisa para começar. Tem um outro ponto importante aqui também. Vamos imaginar que eu dou aqui um go build aqui pra gente. Você viu que ele já gerou aqui curso Go hello full cycle. Se você perceber agora, eu não informei o nome do arquivo. Eu coloquei apenas go build. Então ele descobriu que esse meu arquivo tem o main e ele já gerou baseado no nome do meu diretório aqui para mim, tá? Agora, olha que interessante. E se eu quiser instalar para eu poder utilizar em qualquer lugar do meu computador? Eu vou dar um go install aqui para mim. Ele deu um install, mas para onde que foi esse arquivo? Olha só que interessante. Ele sumiu daqui, mas se você for agora na pasta bin, você vai ver que ele foi parar aqui, tá? Então sempre quando você dá um go install, ele vai parar aqui na pasta bin, legal? Então simples assim, galera.
tenho aqui Go Run, roda Go Build, ele gera o build, Go Install, ele instala e joga ali dentro da pasta principal, tá? Agora se eu rodar, se eu colocar isso aqui nas minhas variáveis de ambiente, né, na minha path, só de eu rodar aqui se eu rodar curso Go, eu já consigo rodar esse meu programa que eu acabei de fazer. Legal? Então, o que eu quero fazer nesse momento aqui é te desafiar a baixar o pacote, né, a instalação do Go na sua máquina e fazer um exemplo ridiculamente simples como isso que eu acabei de fazer. Brinque com esses comandos. Isso aí é o início da sua jornada com a Golang, tá? Então, se você entender bem isso aqui, você vai perceber que nos próximos vídeos dessa playlist, e vai ter bastante vídeo, tá? A gente vai começar a pegar sintaxe, variáveis, inferências de valores, como que a gente trabalha com métodos, structs e tudo mais, tá? Mas fique tranquilo, vamos passo a passo, porque eu quero que vocês tenham sucesso nessa linguagem. Durante esses meus últimos 4 anos, eu acredito, eu tenho utilizado o Golang, tá? E eu simplesmente viciei em trabalhar nessa linguagem. Eu gosto demais e é uma das linguagens que mais tem pagado bem aí no mercado, tanto no Brasil como em outros países, tá? Muitas empresas que a gente já conhece utilizam essa linguagem e eu não tenho dúvidas que vale a pena você aprender. Todo o conhecimento é válido, mas também para você ter uma perspectiva diferente de linguagens de programação. No Go, você consegue desenvolver até aplicações web e até sistemas poderosos como o Docker ou o Kubernetes, por exemplo. Beleza? Então, antes de a gente ir embora, se você ainda não deu um curtir nesse vídeo, dá um curtir agora, assina o nosso canal e segue a gente no Instagram, @devfullcycle. E hoje eu vou parar por aqui, mas fica ligado que tem mais vídeo nessa nossa fantástica playlist para você começar com Golang. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima!